más rápido. La doctora Socorro Rodríguez Chávez, ella es maestra en sociología, antropología, economía rural, tiene 2 doctorados, uno en política científica y tecnológica por la Unicamp en Brasil, Universidad de Campiña, y un doctorado en, voy a tratar de traducirlo correctamente, en digamos, Organización del Cambio y la Innovación del Centro Internacional de Investigación sobre el Desarrollo Ambiental en Francia. Ella es profesora de la Universidad Federal de Amazonas y ha tenido un trabajo muy interesante porque ha coordinado grupos interdisciplinarios de estudios y desarrollo de tecnologías sociales en la Amazonia, ¿no? Donde han trabajado temas de poblaciones tradicionales, sostenibilidad, políticas públicas, innovación, tecnología social y cultural. Ella también ha trabajado cercana a estos temas que se han abordado hoy, ha sido coordinadora general del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Federal del Amazonas y prorectora de Innovación Tecnológica de dicha universidad. Pues, por favor, doctor. Olá, buenas tardes a todos e a todas. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, nesse evento, de volver a esta hermosa cidade. Quero dar as graças e felicitar aos organizadores e também quero agradecer de maneira especial a meu querido amigo Celso Garrido e minha estimada amiga Tereza. Quero cumprimentar a todos. Estou muito contente, muito feliz de estar aqui. E espero que você compreenda meu portunhol. Bom, o tema que vou tratar é a proposta da experiência da Universidade de Amazonas em quanto à vinculação para a inclusão social. A Universidade do Amazonas tem uma grande experiência também com tecnologias e inovação de high-tech, mas eu quero mostrar todas as capacidades centradas para a inclusão social. E me vou fazer um recorte para tratar disto. Nós outros, em la Universidade do Amazonas, hicimos uma mirada crítica da situação contemporânea para ser a estruturação de uma estratégia de ação em la região. E é isto que me vou mostrar, a visão crítica que temos de um modo de produção não sustentável, bajo a lógica do capital e dos fundamentos da ciência moderna, o modelo de ciência, a relação dos homens entre si e com a natureza, em a sociedade urbana-industrial, é uma relação de dominação. Entendemos que se observa a globalização da pobreza, a acumulação privada da riqueza e a socialização dos danos. É um modelo de consumo desenfrenado. Em la região amazônica, não podemos pensar sem pensar no meio ambiente. Mientras há uma subordinação dos países do terceiro mundo a los lineamentos econômico e político do norte, mientras que o modelo da política pública e suas práticas políticas contemporâneas de corrupção resultam na negação de direitos e na cidadania de vários setores sociais devido à agudização da desigualdade, assim como a crescente dependência dos mercados mundiais, dos recursos naturais, a energia, os alimentos para produzir commodities. Aponta ao hecho de que, em um futuro cercano, as economias baseadas em uso sustentável dos recursos naturais terão papel importante na condução do processo de construção de novo modelo de desenvolvimento com inclusão social. Temos a esperança e trabalhamos para isto.
Em la situação contemporânea, sucede uma profunda crise social e ambiental. O Estado, bajo a força das políticas neoliberais, oferece serviços sociais pobres. Sin embargo, se observa várias manifestações na sociedade, nas instituições, nas organizações sociais e de los pueblos tradicionais. Vivimos em uma sociedade de risco social e ambiental. É muito importante buscar o protagonismo, o liderazgo social por uma inclusão social e afirmação de uma sociedade sustentável. O papel da vinculação social contribui ao liderazgo social, com um amplo movimento das sociedades nacionais que implica um conjunto de atores, movimentos sociais que operam em diversos setores, assumindo uma prática proativa, competente para a construção de uma nova diretiva. É isso que estamos trabalhando, a associação de los setores em busca do protagonismo social, a vinculação para a inclusão social, a afirmação de uma sociedade sustentável. Adotar como referência a prática do protagonismo social significa atuar, construir experiência de gestão compartida, fortalecer as ações locais, diálogos respeitando conhecimentos de diferentes representações culturais, organizar redes de cooperação, avanço na democracia, nas relações éticas, na promoção da justiça social, na igualdade, na solidariedade social e o respeito pelo meio ambiente. Criar canais de participação em la sociedade. Para isto, entendemos que há uma nova tendência contemporânea internacional de construção da universidade, de transformação das universidades. Entendemos que é preciso construir um perfil de humanidade empreendedora social, que trabalha com investigação científica, descobrimento, criação, compromisso e excelência acadêmica. Como vetores principais, a tecnociência, como modelo de relação entre a atividade científica e a atividade econômica, o diálogo e a colaboração com o setor produtivo. Diálogo também com os setores populares. Por isso, entendemos que as universidades precisam ter habitat de inovação, a partir da visão de ter esse papel, o papel de empreendedora social. Teremos, na Universidade do Amazonas, 6 incubadoras de empresas e um parque tecnológico que me vou mostrar no trabalho de inclusão social. Então, temos a preocupação da formação de profissionais, de alunos, com visão de empreendedorismo, da inovação tecnológica, mas também da inovação social e cultural, e mais que isso, a aproximação, o investimento na aproximação com setores populares e setor produtivo, que compreende um processo que requer uma comunidade científica que tome um reposicionamento estratégico, sair, superar a posição que vivimos hoje. Esta é a visão da Universidade Federal do Amazonas. E é por isto que, basta esse panorama, entendemos a Amazônia, os desafios que tem a Amazônia. A Amazônia? A Amazônia. Então, entendemos que os recursos naturais e a exclusão social na Amazônia temos que lá crescente uma crescente realidade, um dos mais grandes bancos genéticos do planeta, possui imensa biodiversidade e as mais diversas e complexas, ricas zonas do mundo. Há uma diversidade muito grande de populações. Todos pensam que são pueblos tradicionais, como se fora um, mas há
mais que 280 etnias que representam nações diferentes em la Amazônia. E tem as populações nacionais também são muito diversas. Isso representa um desafio muito grande para o trabalho. E há também os desafios colocados pela situação contemporânea, os retos e enfrentamento que temos. Eu separei saúde e água solamente porque, com o trabalho de investigação que fizemos, selecionamos, centramos em saúde e água para o desenvolvimento de técnicas de trabalho com as comunidades. Porque os recursos hídricos na Amazônia, ela tem 1/5 de água potável do mundo. Pero, apesar disto, a população não tem acesso a água de qualidade, água potável. E na saúde, o impacto do modelo de desenvolvimento gera um marco epidemiológico que recrudesce a enfermidade, que se cria, se erradicada, e a aparição de novas enfermidades. O quadro é muito grave. A avaliação que estou apresentando, hicimos em 2009, para poder ser um modelo de gestão da universidade. Então, temos que se intensifica a luta pela terra, há crimes de pistoleiros, há expulsão de população, trabalho escravo na Amazônia, e a terra, por mais que seja muito grande, é pequena para os pequenos, que produzem 70% dos alimentos, enquanto é muito grande para os grandes produtores agrícolas. Entendemos que as novas formas de trabalho têm desestruturado as formas tradicionais de organização comunitária. Então, temos um quadro muito grave de exclusão social na Amazônia. Portanto, este quadro que temos, a universidade, em associação com diversos outros órgãos, trabalha para criar elementos, subsídios, informações qualificadas, estudos qualificados para formulação de políticas públicas. Bom, o estado do Amazonas, em la Amazônia, é o estado em que está ubicada a Universidade Federal do Amazonas. É o estado que é mais central, o mais preservado, 80% da floresta amazônica está preservada em o estado, é o mais preservado, é o mais grande estado o mais grande da zona do país, mas há muito pouca população, 3 milhões e 200, e é muito grande. E então, o que temos acá? Não está passando. Ok, graças. Então, na Amazônia também tem muitos retos e enfrentamentos. Em la cidade, o contraste da cidade, a destruição de água potável na cidade, e nas zonas rurais também, os rios estão muito contaminados. Então, é muito importante pensar que a ocupação está centrada na cidade porque a população de zonas rurais estão sendo expulsas,
porque não tem bens e serviços sociais, bens de saúde, acesso à assistência médica, escolas e assistência para a produção. E aí, a Universidade Federal do Amazonas é a terceira instituição do Estado. Primeiro é o governo do Estado, a Prefeitura de Manaus e depois a Universidade Federal do Amazonas. Aqui é o campo central, o campo central da universidade. Tem 45.900 docentes, alunos e técnicos. 6 campos, atuam em 62 municipalidades. Tem municipalidade que temos que fazer viagem de 15 dias de barco para chegar. Tem 107 anos. A experiência da universidade é a construção de uma rede, né, que chamamos de Sistema Local de Inovação. O Sistema Local de Inovação tem o primeiro Observatório de Economia Criativa do Brasil, o Observatório de Economia Criativa do Brasil, que trabalha com a economia da cultura. Temos incubadoras, temos um centro avançado de registro de direitos autorais, temos o Parque Científico e Tecnológico para a Inclusão Social, que é a experiência que me vou mostrar, e tudo está sob a direção da Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica, que ali falou sobre os núcleos de inovação tecnológica, e na Universidade do Amazonas, este núcleo foi transformado em uma Pró-Reitoria de inovação tecnológica. Temos muitos órgãos e muitos núcleos que formam o Parque Científico e Tecnológico, o PCTIS, que me vou falar para o PCTIS a partir daqui. O PCTIS tem um conjunto de tendências tecnológicas que adota para desenvolver ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social, a busca pela construção de um novo paradigma científico. Trabalhamos com economia criativa, Open Innovation, a inovação aberta, com a colaboração de empresas, de governo, de comunidades, de investigadores. Trabalhamos de modo transversal a sustentabilidade ou sustentabilidade. Living Lab, trabalhamos laboratórios de vivência com as comunidades. Trabalhamos tecnologias sociais, tecnologias que surgem, que são criadas pelos saberes tradicionais e os saberes científicos que são associados para a criação. E me vou falar e depois me vou mostrar rapidamente cada experiência. Trabalhamos com biotecnologia, na área que tem mais registro de patenteamento, e trabalhamos também com inovações sociais e culturais, arranjos e sistemas produtivos inovativos locais, que vou mostrar e explicar. Quanto? 5. Ok. Então, as tendências novas que trabalhamos nos ajudam a buscar soluções para as demandas sociais concretas e assumir forma democrática de participação com estratégia de mobilização e desenvolvimento. É baseada em planificação e sistematização e tem como referência a participação da comunidade no processo de seleção da tecnologia, busca evitar a dependência tecnológica, o cumprimento das necessidades prioritárias locais, na produção de alimentos, de ferramentas, de máquinas para as comunidades, a disponibilidade de recursos materiais e humanos,
e também efeitos positivos na geração de ingressos, saúde, nutrição, vivenda local, relações sociais igualitárias, geração de seguridade social, respeito para não causar impacto sobre a identidade tradicional e o modelo organizativo das populações locais. Então, teremos a sustentabilidade como referência, né? Então, a questão de solidariedade com as gerações atuais e futuras, e, principalmente, o fortalecimento de uma trajetória tecnológica de baixa emissão de carbono. O desenvolvimento de práticas de reciclagem, trabalhamos muito com o aproveitamento de materiais, e a gestão dos recursos baseada na capacidade de carga dos ecossistemas. Temos, então, as experiências que me vou mostrar. Hacemos, no PCTIS, criamos um centro de referência para o serviço rural, que está sendo montado em cada municipalidade pelo governo. Inclui a atividade de investigação participativa para o diagnóstico das condições e formas de uso dos recursos naturais em las comunidades, com preparação de um plano de desenvolvimento local sustentável para fortalecimento da organização sociopolítica das comunidades e o estabelecimento de aliança para melhorar as empresas sociais solidárias e os acessos a bens e serviços sociais. Temos, então, criamos um centro de agroecologia e desenvolvimento social, onde criamos uma máquina descortiçadora de fibra, que hizo uma revolução na produção de fibra de malva e de juta, uma máquina que tinha 100 anos que vinha sendo trabalhada, e conseguimos com os recursos do parque, e temos o prêmio de melhor tecnologia social do mundo em 2012 em Harvard. Temos também, com o trabalho das equipes, a 3 premiações como universidade empreendedora social das instituições internacionais. Estamos também com tecnologias sociais na Associação de Artesania Arte Caboclos, com manualidades heitas de resíduos florestais para o ingresso, que ajuda a economia familiar. Isso tem generado renda para famílias. Mais de 250 mil famílias que não tinham ingressos, e têm ingresso a partir da produção de tecnologias sociais, estas que são várias práticas, também com reciclagem solidária, não é? Temos um grupo muito grande que trata dos resíduos da própria universidade. Todos os resíduos da universidade são transformados em ingressos, transformados para fazer desenvolvimento, e em associação com diversas empresas do setor produtivo. A reciclagem, a produção de escova com matéria de PET, também tecnologia social, e também técnicas agroecológicas na área de várzea, dos varjeiros, porque todos os anos os rios são muito grandes e acaba com as habitações, com toda a produção. E agora temos diversas tecnologias, como avicultura cabocla, horticultura e fruticultura, com tecnologias que não permitem a destruição em áreas que têm continuidade. Também temos Living Labs, que são ações que são desenvolvidas pela comunidade, como polo, com diversas outras comunidades para com manejo de plantas nativas, com o uso de plantas medicinais e farmácia comunitária. A Colmeias de Mel com Abelha assim, Aguijon, que articulam o conhecimento tradicional e acadêmico-científico. Temos diversas qualidades de mel que estão iniciando o processo de exportação. Estou terminando.
Temos um centro universitário indígena, que fica bem ao norte, e é uma metodologia de educação indígena inovadora no país. É a primeira experiência que é organizada em las comunidades indígenas com a metodologia de los povos indígenas, que une diversas etnias, baseada em las línguas indígenas. Temos a Associação de Produtores de Fibra, em que a pesquisa permite a ampliação da produção e a exportação de material. Temos também inúmeras atividades, talleres, iniciações musicais, a poesia, marionete, porque trabalhamos também com a economia da cultura em las comunidades. Homens, mulheres, meninos e meninas, adolescentes, jovens e ancianos trabalham em grupos, vários grupos de produção. Os arreglos de sistemas locais produtivos e inovativos, cada comunidade tem um modelo diferente, particular, singular, de arreglo e sistema local produtivo e inovativo, que envolve diversos atores, e, com isso, trabalhamos a partir do conhecimento da estrutura das comunidades, da organização, da prática social, da organização política. Temos muita produção científica, de artigos, de patentes, de livros acadêmicos científicos e cartilhas, como se chama cartilha? Cartilha é livro para a escola local das comunidades, porque não tem material didático para as escolas locais. Então, temos muito trabalho para fazer isto. Então, a associação, a conferência de diferentes instituições e atores para a inclusão social. Temos as empresas, com a Natura sendo a Natura, que é a empresa que ele explicou, que é a mais importante, que trabalha conosco em todos os projetos, e associamos, então, na rede de associação multidisciplinária e multiinstitucional, que envolve organizações não governamentais, associações, instituições de ciência e tecnologia. São 250 mil beneficiários diretos, temos 1.300 investigadores e técnicos trabalhando, e também o conhecimento técnico-científico, que os laboratórios e os investigadores que trabalham associados. Temos mais de 100 centros de universidade e outras instituições, e tem mais de 100, não é possível colocar todos. E pensamos que estamos fazendo a construção de um novo paradigma, onde o Estado edita políticas públicas que satisfaçam a necessidade da gente, e a comunidade também tem uma ciência, constrói uma ciência com compromisso social. E a comunidade é comprometida e busca. Eu vou concluir com uma parte do poema de Tiago de Mello, que é o mais importante, poeta do Amazonas. Vengo de esse generoso reino, onde os homens nascem de los verdes, todavia cativo, olvidados e, sem embargo, profundamente hermano de las poderosas coisas permanentes, como é a água, é o vento e a esperança. E quem sabe o que quer e onde quer chegar, encontra o caminho certo e o jeito de caminhar. Essa é a poesia de Tiago de Mello. Muitas graças. Tenemos unos 10 minutos para preguntas, comentarios. Mientras me pasan algunas, mencionaría que hemos tenido 3 exposiciones muy interesantes, ¿verdad?, sobre el tema que nos ha traído esta tarde. La primera de ellas fue una dramatización. Para ello contratamos un actor senior de la Asociación Nacional Argentina de Actores, le agregamos una grabación, le dio un tono orwelliano al asunto. Era un poco para
hacer una crítica al modelo McLuhan, ¿verdad? Bueno, un poco ya expost, pero no le hace válida. Perdón por la broma, Daniel, si estás por ahí. Después una trayectoria y panorama de la vinculación en Brasil, avances, retos, y el tema de la vinculación para la inclusión social y el rol que puede jugar una universidad emprendedora social.